Ontem foi o dia do PT tomar uma surra na Câmara dos Deputados. Por uma votação de 3 votos, e mesmo que eles tenham aprovado um aumento de impostos via a taxação de comprinhas até $50, que era esperado 8 bilhões de reais de faturamento esse ano ainda, foi aprovado de uma maneira extremamente vergonhosa. Isso mostra uma fraqueza grande do governo indo pra frente. Estão deixando a gente sonhar, vamos entender. Aí antes da gente começar, antes da gente falar das desgraças, bem que também tem vitórias, né? Porque o PT se ferrando, mas é desgraça de Brasil. Falar de coisa boa, vai ter chopp sem imposto aqui em São Paulo, dia 6 de junho. Lá, na Zona Sul, no nosso lugar tradicional. Links, informações, dados, etc. estão aqui na descrição. Dia 6, quinta-feira, também ali na celebração de Semana de Liberdade de Impostos. Você compra um chopp de 300 e ganha o de 500. Porque é assim que eu gosto de explicar libertarianismo para as pessoas. No Brasil, hoje, você compra um chopp e um político que você odeia ganha um chopp. No libertarianismo, você compra um chopp e ganha outro. Se alguém não ainda prefere dar um chopp para um político, não precisa nem comparecer. Mas vamos ao vídeo. Então ontem a gente teve principalmente a votação desses 3 vetos e mais o projeto de aumento de impostos. Vamos entender as consequências disso. Primeiro, o veto 46 lá da era Bolsonaro podia ser derrubado agora ou não. E na prática, ele é a mesma coisa que o PL 2630 da censura. Ah, mas é diferente, um tem cadeia, o outro não, um é sobre redes sociais. O conceito dos dois é o seguinte: censura via incerteza jurídica. Então vamos criar uma linha onde aqui se torna crime. Aonde que é a linha? Você não sabe. Mas quando você cruzar, o STF ou o governo vão decidir que você cruzou e te punir. Então você tem que constantemente estar pensando assim, poxa, o que eu posso falar que pode, de alguma forma, ofender a democracia ou os iluminados, que é aquela que operam, e aí você conclui que você não pode falar nada. A ideia do PL 2630 era colocar isso em redes sociais, a ideia desse projeto, dessa sessão que o Bolsonaro vetou lá atrás, era colocar isso diretamente em você. No fim das contas, é censurar a oposição. E é um projeto que é existencial para o PT, porque o PT e a esquerda não existem, não conseguem operar, funcionar, vencer, existir num ambiente de liberdade de expressão. Por isso que eles estão tanto indo atrás disso e investiram tanto para aprovar o PL 2630 um ano atrás. E depois do STF, Senado, Câmara dos Deputados, Presidência e Grande Mídia unidos fazendo um esforço gigantesco para aprovar o PL 2630 da censura, eles perderam por 2 votos. Não porque foi votado, mas porque no dia da votação, naquela terça-feira de votação, foram contados os votos contra na Câmara e tinha maioria absoluta, no sentido de mais de metade dos deputados que existem, mais 2, né? Metade dos deputados que existem, mais 2, eram contra o projeto. Se ele fosse votado, ele falharia. Então, você percebe que não existe cenário onde ele passa. Bem, fora uma manobrinha que você manda todo mundo da oposição entrar, chama parte manda todo mundo do governo entrar, chama parte da oposição e vota, mas daí isso não vai dar certo, o pessoal vai perceber. Ninguém ali é otário. Então, eles podem ser várias coisas. Mas otário não é, ok? O veto 46, que o Lula queria derrubar, que o governo queria derrubar, foi mantido por 317 votos. 59 deputados a mais votaram contra a censura ontem do que votariam um ano atrás. O Lula perdeu mais de 10% do Congresso em um ano num projeto absolutamente existencial para a esquerda brasileira. Para eles isso é um desastre completo. Não tem outra explicação. Não à toa o Pimenta foi demitido, mas eu já chego nisso. Agora, outra coisa interessante de notar é quem são esses deputados? Quem são esses 59 votos perdidos? Porque quem era contra a censura já votou assim, ou votaria assim em 2023. Quem era a favor mesmo, a esquerda, né? Os 139 votos que foram a favor, aliás, o Lula só teve 139 votos a favor disso. Um deles da Tabata, inclusive. Mas, e menos do que o suficiente para se defender de impeachment, que é 171. Mas os a favor de censura já colocaram. O que estava no meio é os mercenários. Aquela parte do centro que não tem ideia, princípio, propósito, nada. Ele tá ali pelo preço. Ele tá ali pelo cargo, ele tá aí pelo rolê, ele tá aí pelo uma relação financeira, ok? Se 59 deles falaram, olha, pensando friamente, olhando para as eleições de 2024 e essa força do governo que tá acontecendo agora, nós vamos de contra a censura, é porque o governo Lula nem comprando mais tá conseguindo. Isso é a lição aqui. Depois também teve aquele projeto de proibir financiamento pro MST, que foi aprovado, o Lula vetou, voltou e foi derrubado o veto dele.
derrota gigantesca pro MST aqui, quebra o financiamento do PT também, parte dele. Depois tem os das saidinhas. E das saidinhas ele tem uma... Ele é estratégico no sentido que, assim, a população brasileira, obviamente, é contra a bandida, é contra o crime. É por isso que, inclusive, você não podia falar em 2022 que o Lula tinha associação com a guerra, com o crime organizado. Não podia. Não podia falar que... Né, pô, o que é esse boné do CPX, né? Não dá. Não podia falar que ele gosta de ditador. E vale lembrar, cara, a pessoa esquece, né? Você lembra do Rio Grande do Norte? O que aconteceu no Rio Grande do Norte foi terrorismo. Ninguém falou assim, porque ninguém queria falar que tem atentados terroristas acontecendo no governo Lula. Mas foi. Qual que é a definição de terrorismo? A definição de terrorismo é usar de violência ou ameaça de violência contra civis para atingir objetivos políticos. Por exemplo, quando a MST invade várias propriedades e causa danos e vandalismo, várias coisas assim, para conseguir fins políticos. Isso é a definição de terrorismo. Agora, o que aconteceu no Rio Grande do Norte ano passado foi facções criminosas metralhando cidade, então atacando civis, para fins políticos, que foi obter mais financiamento público para a manutenção dos presídios para melhores condições de vida dos faccionados que estavam presos. E a resposta do governo Lula foi mandar o Flávio Dino. Vale lembrar, o governo do Rio Grande do Norte é do PT, reeleito no primeiro turno, inclusive. Mandar o Flávio Dino, ministro da Justiça. O Flávio Dino foi aos terroristas, porque não é assim, não é crime organizado. Terrorista. E ele se rendeu. E teve o acordo, então, para a União destinar mais verbas para os presídios. Atenção você que votou no Lula pela educação, pela ciência, pela volta do intercâmbio. Você vai pagar por um presídio melhor para faccionado porque eles mandaram metralhar cidades no Rio Grande do Norte. Você vai trabalhar para isso. E o Brasil todo odeia isso, fora os mais insanos do 20% da esquerda da população. Então esse projeto de vetar a saidinha, de acabar com a saidinha, ele obviamente tinha os votos e tudo mais, mas ele força deputados de esquerda a se posicionar contra. E aí depois você leva isso para as bases deles, que são de pessoas que muitas vezes não são de esquerda, elas são enganadas, elas caem no continho do Bolsa Família, do churrasco, da picanha, do cerpichinho, e fala, cara, os caras estão fazendo isso aqui pra soltar bandido, velho. Nós estamos querendo manter os bandidos presos, e o PT tá voltando pra soltar os bandidos. E o Lula vetou um negócio pra soltar os bandidos. E aí nós vamos votar o veto de novo, e a gente vai forçar de novo os deputados a votarem por soltar os bandidos. Olha os caras. Oi, Tabata. Vamos conversar. Existe uma fraude intelectual acontecendo em São Paulo, que é a noção de que a Tabata é uma moderada de esquerda. Ela é esquerda, mas ela é social-democrata, ela não é maluca e tudo mais. A pessoa dela pode até ser. Eu não estou falando da pessoa humana da Tabata Amaral. Ela tem uma história, ela tem o que ela fez, e ela é uma esquerda, ela já se mostrou que ela é uma esquerda que sabe ler uma planilha. Ela votou a favor da reforma da Previdência. Ela votou a favor do novo marco do saneamento. Ela sabe processar informações e tomar a decisão correta, apesar dela ter várias ideias de esquerda. Ela não quer uma revolução socialista, ela não quer Cuba. Ela quer uma educação melhor, uma saúde melhor, e ela sabe ler uma planilha e entender que tem cortes. Agora, a pessoa política dela votou pela censura. Ontem. Votou para manter o financiamento do MST. E dentro dessa lei do MST, inclusive, tinha lá aborto. Ela votou a favor de manter. A lei vedava a União financiar, promover, etc. Várias coisas, e tinha lá aborto. E aí você força o cara, vai, vota a favor, vai, vota. Eu sei o que você acha, eu sei o que você tá fazendo, mas agora eu quero que você vote. Marca o nome aí. E depois eu vou vir pra todo mundo e falar, tá vendo? A pessoa política da Tabata, não estou falando da pessoa humana, do que ela acredita na cabeça dela fechada no quarto dela. A pessoa política da Tabata se curva a todas essas pautas, votou para manter os decretos do Lula que na prática destruíam o novo marco de saneamento. Quer dizer, ela teve a inteligência de processar que o novo marco de saneamento era uma boa ideia. Mas depois, por motivos políticos, ela joga isso fora e protege os decretos do Lula para acabar com o novo marco de saneamento. Vota totalmente alinhado aqui. Não coloca críticas, não expõe coisas, nada. Então, assim, a pessoa política é subserviente ao Lula. E corre essa fraude intelectual em São Paulo de que ela é uma moderada. Ah, vá!
Olha a votação. Que moderação que ela exibiu na votação, nos fatos. Alguém acha que ela, se na eventualidade de um universo muito maluco, ela ganhar a prefeitura de São Paulo, não vai ter PT no governo dela? Não vai ter PSOL no governo dela? Não vai ter esse pessoal maluco da esquerda? Olhem os fatos, senhores. Isso aqui é o maior embuste intelectual e assim, e você não vê críticas. Inclusive, Tabata, sabe uma coisa? Num universo maluco onde você é eleita prefeita de São Paulo e eu entro vereador, sabe que a nossa relação vai estar eternamente empedrada pelo fato de que você me forçou a concordar com o Ciro Gomes. O Ciro Gomes falou um negócio, quando ele critica o Lula, ele é, sabe? Ele falou, o Lula, ele corrompe tudo ao redor dele. E é verdade, eu acredito que o Lula é uma das melhores evidências de que o mal objetivo teológico existe. Não há outra explicação para aquele ser. O Lula corrompe todo mundo ao redor dele. Você entrou na esfera, você vai ser destruído. Você vai ser corrompido, você vai ser deteriorado. É o que a Tabata se sujeitou. E voltando a falar de exposição, de expor também os nomes, ontem foi aprovada a taxação de importações até $50, que na verdade por lei é 100, mas a Receita Federal decidiu que é 50, se você não gostou você pode processar a Receita Federal no Tribunal do Estado, e daí um juiz que ganha dinheiro de imposto seu vai decidir se você tem que pagar mais ou menos imposto, e aí... Vocês entendem que com o Estado não existe devido processo legal, né? Muitas vezes ele é réu e juiz também, né? Mas, enfim. Teve essa votação e... era todo um empurrão pra ser uma votação simbólica, pra ninguém assinar o nome. E aí uma daquelas coisas que, assim, por exemplo, criticou a Marina Helena aqui em São Paulo, criticou a Tabata, falou, mas o partido foi a favor do fundo. Ela falou, não, mas é que eu não votei porque foi simbólica. Porque... Não, mas peraí. Você não... Aliás, do aumento dos deputados. Foi o aumento dos deputados, não foi do fundão, foi o aumento dos deputados. Eu falei, não, mas é que eu sou contra, mas peraí. O teu partido orientou a favor, você não foi junto pra derrotar a votação... simbólica para ser nominal, você não manifestou contra, você não falou nada, assim. Foi feito no PLAF e você não falou nada, mas você era contra, você só ficou quieta. E é pra gente entender o que tá brilhando, assim, na sua cabeça do nada. É pra eu saber, sem você ter que falar, tá bom? Então, imagina, políticas públicas em que você deveria saber. Foi aprovado simbolicamente esse aumento porque ninguém queria assinar. Inclusive, o Lira não tava conseguindo, porque na votação você tem que ter um discurso a favor e discurso contra. Ele não tava conseguindo achar alguém pra discursar a favor. Alguém pode discursar a favor desse aumento? Não, ninguém queria assinar o nome. Então, assim, mesmo que tenha sido aprovado, mesmo que o governo tenha ganho 8 bilhões de reais a mais com isso, a conta que você tem que se fazer é o seguinte, com toda a perda de votos que eles vão ter em 2026, mas também em 2024 já, por causa disso, valeu a pena esses 8 bi? Dá pra comprar de volta com isso? Então, encerramos a exposição aqui com... O PT foi avaliado, o governo Lula foi avaliado agora como pior do que o Bolsonaro a essa altura. Vale lembrar que a essa altura, no governo Bolsonaro, nós estamos no fundo da pandemia, lá da primeira onda, maio de 2020, fecha tudo, caos e tudo mais. As pessoas estão pensando que agora é pior do que estava lá antes. Lula tá pior que isso. Então, assim, eles tomarão uma surra intergaláctica de chibata nessas eleições de 2024. E a eleição de prefeitos determina a eleição de deputados estaduais e federais. Porque como é que... Quando você olha a Câmara dos Deputados e fala, mas como é que essa bosta, desculpe o meu francês, chegou aqui? Mas como é que é possível? Prefeitos fecham alianças com deputados estaduais e federais e falam, ó, você me manda emendas aqui para que como prefeito e eu vou colocar a máquina para trabalhar a favor de você. Então você me ajuda a me reeleger e eu te ajudo a se reeleger. Então o prefeito é muito chave para transformar vários dos votos dessas cidades de pequeno e médio porte, que tem 10, 20, 30 mil votos, para esses deputados federais. Se você puxar muito dos deputados federais, dos votos deles, dos mercenários, que você olha e fala, cara, você não tem nenhuma opinião, você tem um cifrão na tua testa e é isso, você vai ver que o padrão deles é prefeituras até meio... nem tem muito sentido. É os caras que ele fechou. Então, o PT tomar um spunk nas eleições agora significa que eles terão à disposição menos prefeitos para ajudar as suas eleições de deputados federais em 2026. Então, nós temos, o governo Lula não consegue comprar as coisas, não consegue criar censura, não consegue existir sem subir impostos em coisas de consumo popular, como a Shein e tudo mais, e não quer nem assinar o nome porque sabe que vai tomar uma surra, tá pior avaliado que o Bolsonaro, e tomará uma surra nas eleições de 2024. Senhores!
O que me leva ao ponto de que esse ano eu quero apoiar também, como eu fiz em 2020, vários candidatos a vereadores e prefeitos e quero conhecer gente. Então, se você vai concorrer, se você é liberal ou libertário, se você defende a liberdade e vai concorrer a vereador ou prefeito, eu quero te conhecer. Tem um forms aqui na descrição do vídeo, eu vou colocar nos comentários também, para você se apresentar, pra gente saber o que tá acontecendo na sua campanha e tudo mais. E eu quero apoiar esse ano 300 a 500 vereadores e prefeitos pelo Brasil pra gente forrar esse país de gente, porque é isso que vai ser a base das eleições de 26 e além. Isto posto. Vocês entendem por que o Pimenta foi demitido? Essa coisa de empossar ele como governador, interventor, clandestino, paralelo do Rio Grande do Sul é pra demitir ele, porque assim, olha o desastre. Popularidade do Lula em queda, o cara tá sendo avaliado pior que o Bolsonaro e tudo mais, aí eles inventam um novo cargo lá pra ele, chama quem? Pelo jeito vai ser o Edinho. O Edinho é o cara que organizou o bunker da Dilma em 2014. Aquele que foi colocado, toda a operação junta ali, que foi colocada no julgamento do TSE, onde a Dilma foi inocentada por excesso de provas, porque condenar ela por abuso de poder econômico político seria extremamente inconveniente, então inocentaram a chapa dela. O cara montou toda uma operação ali, lembra dos Mavis, lembra de o começo do que foi toda essa história aí, ele montou todo um bunker de comunicação e uma operação de propaganda pra Dilma que fez aquela burra ganhar a reeleição em 2014. Então assim, o cara não é ruim. Eles estão trazendo ele de volta. Mas só tem um problema aí, senhores. Independente do que você ache da ausência completa de caráter dessas pessoas, o que eu falo é calvície moral. Por exemplo, algumas pessoas quando elas chamam de morais são calvas da cabeça. Mas muitas pessoas são calvas de alma. O Edinho é um desses. E o Xandão também. Independente da completa ausência de caráter dessa pessoa, no trabalho dele como um técnico, como um profissional, o cara era muito bom. Agora, para você ser o chefe de propaganda do governo brasileiro, bom não resolve. Bom não resolve, bom você perde. Você tem que ser absolutamente excelente. E o Edinho tá fora do jogo por quase 10 anos. Ele ficou tocando de prefeito lá. Assim, o cara não é ruim, ele conseguiu durante a pandemia se memear pra dentro da discussão e tudo mais. Não é ruim, ele é bom. Ele vai conseguir inverter isso aqui tudo, considerando que ele tá fora desse jogo, dessa treta por quase 10 anos? Você consegue desaposentar um atleta 10 anos depois e falar, volta pra jogar com os bons lá e ganha? Sei lá, bicho. Eu tô sentindo que não. E qual que vai ser a outra rota do Lula? O que o Lula pode fazer pra tentar inverter isso? Como é que ele... Só pensar estrategicamente, tá bom. O que meu adversário pode fazer? O que ele quer fazer? Quais são as ferramentas que ele tem? Eu não tô vendo. Se alguém tiver uma ideia, por favor, me comente. Mas a preço de hoje, fim de 2026, nós vamos tomar uma. Por alegria, claro, que a gente pode tomar por tristeza também. Mas você entendeu meu ponto. Lembrando, vai ter chopp sem imposto aqui em São Paulo também dia 6, por esse vídeo é isso. Tchau, tchau.